E sendo assim, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versos de número 9 até o versículo de número 16. Nós faremos a leitura destes versículos hoje, irmãos, mas assim como eu fiz no bloco anterior, eu também dividirei essa perícope em duas partes. A outra nós dividimos em 3, essa eu dividirei em 2. Então nós faremos a leitura do versículo 9 até o versículo 16, mas especificamente nós nos concentraremos na exposição do versículo 9 nessa manhã. Assim diz o Senhor: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Amém e amém. Senhor Deus bendito, a Tua palavra foi lida, Senhor, nesta manhã, e agora será proclamada aos corações do Teu povo, Senhor, dos Teus filhos, os filhos da Tua aliança, aqueles a quem o Senhor amou de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que nele tivéssemos a remissão de nossos pecados, para que nele, Senhor, fôssemos restabelecidos diante da Tua presença e por meio do Seu sangue houvesse paz, Senhor. Portanto, ó Deus, nos abençoa nesta manhã com a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Santo Espírito de Deus, ilumina as nossas mentes para compreender e guardar a Tua verdade em nossos corações. Nos incita e nos ajuda a aplicá-la no nosso dia a dia, para que assim glorifiquemos o Teu santo nome. Em nome de Cristo Jesus, é o que te rogamos nesta manhã. Amém e amém. Platão, em sua célebre obra, O Banquete, ele registra o discurso de hoje nós chamamos de dramaturgo, digamos assim, Aristófanes. E Aristófanes dizia que o homem primevo possuía 3 gêneros. Aristófanes, como grego, entendia que os homens, quando foram feitos, eles foram feitos em 3 gêneros, macho, fêmea e um terceiro gênero, que seria um gênero andrógeno. Ele seria tanto macho quanto fêmea. Ele dizia também que estes homens possuíam 2 cabeças e 4 braços, o que os tornava extremamente poderosos. Aristófanes disse que Zeus, percebendo isso, que os homens se tornavam a cada dia mais e mais poderosos, resolveu então enfraquecê-los, já que ele não podia matá-los. Porque se Zeus matasse todos os homens, isso faria com que a raça humana fosse exterminada da terra, e assim os deuses não seriam mais adorados. Zeus, então, traça uma estratégia para
resolver aquela questão e enfraquecer os homens, ele resolve então dividi-los, fazendo com que, ao invés de um, passassem a ser agora duas criaturas distintas. Os homens, ao saberem dos planos de Zeus, eles então se rebelam e intentam construir uma escada que fosse capaz de os conduzir até o Olimpo, a morada dos deuses. E assim Zeus então tem a devida oportunidade para pôr em prática o seu plano, e assim então ele o faz e divide os homens. E diz Aristófanes que desde que a natureza humana foi mutilada e se tornou duas, cada homem passou a procurar incansavelmente por sua outra metade. Nessa busca incessante, ao encontrar outro ser humano, ele então se unia a ele na tentativa de tornar-se um novamente. Aristófanes diz que eles envolviam suas mãos, enlaçavam seus corpos um no outro, na tentativa de se fundirem novamente. Diz que eles faziam isso incessantemente, de modo que chegavam a morrer de fome e de inércia em geral, por nada quererem fazer longe um do outro. E assim a raça humana foi fadada, então, a passar a vida em busca da metade que os completaria. Percebam, meus irmãos, que essa é uma das diversas narrativas que existem no mundo, não somente no mundo antigo, que existia no mundo antigo, mas também no mundo no qual vivemos hoje, para tentar explicar a natureza do amor. É exatamente a partir desse conto que, provavelmente, os irmãos não tivessem aqui o devido conhecimento, que surge, então, a expressão que muito se utiliza para os casais de almas gêmeas. Tem até uma música muito famosa de um cantor aí. Almas gêmeas. Um homem que busca uma mulher para que, juntamente com ela, se for a sua outra metade, veja, eles possam se unir e voltar a ser, então, um único ser. É preciso achar a alma gêmea. Talvez você já tenha usado essa expressão para a sua esposa, para o seu marido. Ele deve ter dito assim: nossa, que coisa bonita, né? Pena que é uma mentira. Há muitos outros mitos e histórias na antiguidade, irmãos, que procuram explicar esse sentido do amor. Exatamente baseado nesses mitos, nesses contos, nessas histórias dos deuses gregos, Eros e Afrodite, e também de seus respectivos correspondentes romanos posteriores, Vênus e Cupido. Hoje eu vejo muito menos isso, mas quando eu era criança e adolescente, eu via muito as meninas desenharem um cupido, né? Tipo fosse um anjinho com um arco e uma flecha e um coraçãozinho atravessado. Percebam, meus irmãos, que muitos desses conceitos e ideias reverberaram na história, ao ponto de poderem ser encontrados ainda hoje nos mais variados discursos da humanidade. A sociedade odierna define o amor como um sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é belo, digno e esplendoroso para si mesmo. Percebam os pressupostos daquilo que Platão classificou como o Eros, ou seja, uma força de reprodução capaz de imortalizar amores e pensamentos a partir da união de pessoas naquilo que é bom e belo, sob o entendimento de cada um. E aí nós olhamos para o conceito de amor que o mundo tem hoje e propaga, e é exatamente essa ideia, de um sentimento que se manifesta de várias formas
e por muitos meios. E para estes, vejam, o amor não é nem bom nem ruim, não é maior nem menor, não é mais bonito ou mais feio, nem mais certo e nem errado. O amor é apenas amor, é uma sensação. E este não faz distinções de cor, de credo, de nacionalidade, de gênero, nem de idade. Daí então eles concluem: tudo vale em nome do amor. E aí quando nós nos deparamos com cenas em programas de televisão, em filmes, em peças teatrais, que defendem coisas tão estranhas e esquisitas e antinaturais, nós nos questionamos acerca disso, e a resposta que encontramos é: isso é o amor. Como dizia William Shakespeare, o amor é um marco eterno, dominante. Quem nunca ouviu um discurso LGBT, diz assim: eu não pretendia amar outra pessoa da mesma sexualidade que a minha, mas aconteceu. O adúltero chega para a esposa para explicar e diz assim: eu não sei o que aconteceu, foi um sentimento maior do que eu, que me dominou, é o amor, eu amo. Shakespeare dizia: o amor é um marco eterno, dominante, que encara as tempestades com bravura. Ele dizia: é astro que norteia as velas errantes, cujo valor se ignora lá na altura. Se o amor não teme o tempo, muito embora seu alfanje não poupe a mocidade, o amor não se transforma de hora em hora, antes se firma na eternidade. Ah, uau, que definição bela, magnífica. Veja, meus irmãos, talvez muitos de vocês tenham exatamente esse conceito acerca do amor. É um sentimento. E talvez você esteja questionando em si mesmo o que eu estou dizendo acerca de tudo que o mundo tem propagado por séculos e séculos. E talvez esteja dizendo: mas e daí, pastor? Qual é o problema disso? Acaso o amor não é exatamente isso? Um misto de paixão, intimidade, compromisso em suas mais variadas formas, como classifica a psicologia e a ciência moderna? A resposta a tudo isso é não, irmãos. E sabe por que é não? Porque o amor dele não pode ser definido a partir de nós, a partir das nossas sensações ou da nossa sensibilidade. A pergunta que fazemos então é: onde podemos obter então o verdadeiro conhecimento do amor? E não há outra resposta, irmãos, que não seja de Deus, meus irmãos. Se queremos conhecer o amor, vamos à fonte do amor. E não há outra além do Senhor. E Ele não apenas nos ensinou, veja, Deus não apenas nos ensinou, Ele não apenas nos dotou da capacidade de amar, como a exemplificou, como a ordenou, para que assim também o fizéssemos. Meus irmãos, eu quero falar nessa manhã com vocês acerca da excelência do amor, do verdadeiro amor, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus. E é por isso então que eu quero me deter exclusivamente nessa manhã, nesse versículo de número 9 aqui, que o apóstolo Paulo nos traz, com essa sentença, que apesar de não possuir um verbo no imperativo, ela é bastante clara e incisiva acerca da necessidade, como uma ordenança de fato,
de que nós devemos amar e que a nossa atitude com relação ao amor, ela tem que ser sem hipocrisia, ou melhor, com sinceridade. E se você bem perceber nos versículos anteriores, pelo menos nos 6 últimos versículos, sendo bem mais específico, nós vimos que Paulo falou acerca de dons, ofícios, exercidos pelos crentes no corpo de Cristo, dando inclusive a cada um deles uma exortação apropriada. O intuito de Paulo era então o de enfatizar aquilo que nós, como corpo de Cristo, possuíamos e que era incomum. Ou seja, que você tinha um, ele tinha outro, eu tenho outro, era algo incomum a cada um deles, em seus diferentes aspectos e nas suas mais variadas funções, para que no seu exercício eles viessem a trazer unidade, edificação. Mas aqui nesse segundo bloco, o qual o versículo 9 soa como um divisor de águas, Paulo vai falar não daquilo que é incomum ao corpo de Cristo, mas daquilo que é comum a todos os crentes. Ele vai passar a falar daquelas virtudes que é comum a todos nós, ou que pelo menos deveria ser, e que de fato é nos eleitos de Deus. Virtudes que todo aquele que crê possui: o amor, a gentileza, a fraternalidade, o zelo, a esperança, a paciência, a oração, a hospitalidade, a longanimidade, a simpatia e a humildade. Deveres que todos devem realizar, uma vez que foram igualmente habilitados para isso. E a primeira dessas virtudes aqui, por Paulo, é exatamente a principal, irmãos: o amor. É por isso que ele diz: o amor seja sincero. Olhando de uma perspectiva positiva. Ou o amor seja sem hipocrisia, como está aí na sua Bíblia. Observe que Paulo destaca o amor em face de sua primazia, como principal virtude dos crentes. Os crentes devem amar, mas devem amar sem hipocrisia. E é interessante a palavra que ele usa aqui, traduzida aí nas versões de vocês como sem hipocrisia, porque o termo que ele usa aqui no grego era um termo que era aplicado a um ator que participava de uma peça teatral. Era algo que era fingido, era algo falso, que passava uma imagem, mas que de fato aquilo não acontecia. É a mesma palavra que ele usa aqui e que foi traduzida em nossas versões por sem hipocrisia. Sendo assim, nós podemos dizer que o amor é dado aos crentes, o amor que nos é dado a mim e a vocês, que creem no Senhor Jesus Cristo, ele é um amor sincero. E assim como nós somos amados então de forma sincera, porque ele nos amou primeiro, nós também devemos amar sinceramente, sem falsidade ou sem dissimulação. E por que devemos fazer isso? Porque, meus irmãos, o amor é a grande marca da nossa fé. O amor é a grande marca da nossa fé. E sabe por quê que é a grande marca de nossa fé? Porque a nossa salvação desponta exatamente do amor de Deus em Cristo Jesus, como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que grande verdade, irmãos! Que grande verdade!
Meus irmãos, percebam que não há outro vínculo que possa ser tão forte e capaz de superar este amor que Cristo e Paulo falam aqui. E por que não há nada que possa superar ou suplantar isso? Porque a base desse amor está ancorada, irmãos, no amor que existe entre as três pessoas da Trindade. Esse mesmo amor, por causa de Cristo, é o que também nos une ao Pai, de modo que nos torna participantes de sua vida. É por isso que o Senhor Jesus, lá em João 13:34, Ele ordena aos seus discípulos que amem uns aos outros. Mas é interessante, porque Ele diz assim: olha, vocês têm que amar uns aos outros, meu povo. Ele não chega para ele e diz assim: meus irmãos, vocês precisam amar uns aos outros. Não, Ele chega para ele e diz assim: amem uns aos outros como eu vos amei. Isso muda tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: ó, você não vai amar o outro como você entende o amor. Não, você tem que amar o outro como eu vos amei. Porque eu vos amo com amor sincero, com amor verdadeiro, com o verdadeiro amor. E aí ele continua dizendo o quê? É nisto, no amor, que todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Veja, o Senhor Jesus, irmãos, estabelece um parâmetro para esse amor. O amor de Deus. Nós amamos, irmãos, porque Ele nos amou primeiro. Remova esse amor que nos une a Ele uns aos outros e nos tornaremos os mais miseráveis e vis pecadores dentre todos. As mais terríveis criaturas. Remova isso. E não haverá fé. Remova isso. E não haverá esperança. Porque tanto a fé quanto a esperança, irmãos, clamam pelo amor, como um recém-nascido clama pelo peito de sua mãe, pelo leite que brota do seio de sua mãe. Agostinho dizia que aqueles que não amam sinceramente a Deus são forasteiros e anticristos. Podem ir às igrejas, porém não podem ser contados como filhos de Deus, porque essa fonte de vida não lhes pertence. Como Paulo termina a sua primeira carta aos Coríntios, no qual ele diz: se alguém não ama o Senhor, seja anátema, seja maldito. O próprio Deus nos ordena, irmãos, amar a Ele e amar uns aos outros. O primeiro mandamento deixa isso bem claro. E se amamos a Deus verdadeiramente, logo devemos amar também ao seu unigênito, seu Filho Jesus Cristo, que é o objeto de seu eterno amor. Vejam, Cristo é o objeto principal do amor de Deus Pai, assim como Deus Pai é o objeto principal do amor do Filho, e o Espírito Santo os vincula num relacionamento eternamente amoroso, do qual o eterno estado de felicidade ou de bem-aventurança simplesmente passa a existir da realidade desse relacionamento. E é o reflexo desse relacionamento com o qual também Deus nos ama e estabelece uma aliança de amor que nos amarra a Ele de uma maneira impressionantemente amorosa, no pacto. E veja as implicações disso, meus irmãos.
Nós nunca seremos tão semelhantes a Deus o Pai, senão em nosso amor a Deus o Filho. Observe que essa foi uma das ênfases de Jesus junto aos seus discípulos. Foi assim com Pedro, que o nega por 3 vezes, e Jesus enfatiza para mostrar a necessidade do amor. E ele diz: Pedro, tu me amas? Foi assim com Maria, irmãos, em Lucas 7. Que texto maravilhoso! Por isso que eu digo que o Senhor não somente nos dotou desse atributo de amar, que o pecado distorce, que o pecado perverte, mas Ele nos exemplificou, e o Senhor Jesus fez isso de maneira magnífica, e o Santo Espírito fez questão de registrar, para que nós que cremos em Seu nome, 2000 anos depois desses fatos, pudéssemos ver essa verdade. Veja, em Lucas 7,44, abre sua Bíblia em Lucas 7,44, por favor. Lucas 7,44, o texto diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja, Jesus diz a Pedro: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Simão, tu não me deste o ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Simão, tu não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meus irmãos, quando nós amamos alguém com amor verdadeiro, amamos não apenas a pessoa, mas também nosso amor à pessoa. O verdadeiro amor, como desta mulher em Lucas 7, ama o seu Salvador. O verdadeiro amor ama amar a Jesus Cristo. Essa é a verdadeira virtude. A virtude que busca união, que busca satisfação, que busca obediência, sempre com boa vontade. É isso que é amor. E se o amor é a súmula da virtude, a hipocrisia é a epítome do pecado. Logo, todo aquele que lê o texto de Mateus 23 concluirá inexoravelmente que o Senhor Jesus odeia a hipocrisia. Vocês lembram do texto de Mateus 23? Abra sua Bíblia aí, Mateus 23, para refrescar a memória. Eu sei que muitos aqui conhecem esse texto. Trata-se de um dos últimos discursos de Jesus e provavelmente um dos mais duros. Um dos mais duros. Você vai observar que pelo menos umas 7 vezes o Senhor Jesus se dirige àqueles que lhe ouvem, chamando-os de hipócritas, expondo ali a sua profunda indignação ante ao que viria a lhe acontecer, durante um período da principal festa judaica, que era a Páscoa. Veja aí, Mateus 23, eu não vou ler o texto todo, só a primeira parte, os irmãos depois em casa, quando estiverem refletindo no sermão, podem ler o restante do texto. Jesus chega e diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, olha o adversativo aí, porém, não os imiteis nas suas obras. E Jesus vai explicar o porquê que eles não deveriam imitar os escribas e fariseus.
Jesus diz: porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios, alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Versículo 8, Jesus diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Por isso é que nenhum pecado, irmãos, é mais digno de repreensão e mais destrutivo para a integridade do que a hipocrisia. E você sabe por quê? Porque a hipocrisia é a contradição da verdade. Muitos aqui já devem ter ouvido, aliás, um ditado popular: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essas são as palavras do hipócrita. Ele ata um fardo pesado nos outros, do qual ele não é capaz de mover um dedo. Ai de vós, e aí o Senhor Jesus continua, ele diz: ai de vós, hipócritas, filhos do inferno, guias de cegos, sacos de ossos mortos, cheios de imundícia, serpentes, raça de víboras. Jesus então lhes indaga: como escapareis do fogo do inferno? Mateus 23 acaba com aquela imagem do Jesus hippie, né, que o mundo pinta aí. Jesus, paz e amor. Imaginou? Quem chega e pega eu falando isso: filhos do inferno, guias de cegos, sacos de ossos mortos e cheios de imundície. Diz o quê? Aquele pastor é sem amor. As palavras não são minhas, as palavras são do Salvador. Meus irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. Logo devemos amá-lo de todo o nosso coração, mente, alma e força. Lembrem-se das palavras de Jesus em Deuteronômio 6, versículo 4 ao 9. Ele diz: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, o Senhor diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas.
amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e de forma sincera. Não é um sentimento, um mero sentimento. É claro que sentimos, mas nós não podemos classificar como um mero sentimento. Portanto, alegrem-se na gloriosa presença de Deus, sendo constantes em seu serviço. Não permitam, meus irmãos, que nada venha a roubar, dividir ou competir no seu coração com este dever, o de amar a Deus. Andrew Gray, um jovem pastor escocês do século XVII, ele dizia: aqueles que verdadeiramente viram a Cristo com os olhos da fé, não podem deixar de amá-lo. Porque nem a fé e nem o amor são cegos. E por não serem cegos, eles conhecem a pessoa em quem confiam e que amam. Meus irmãos, o amor é a virtude pela qual louvamos a Deus, enquanto o fim supremo de toda a vida. Todo amor verdadeiro e sincero tem Deus como seu objeto, ainda que esse amor seja demonstrado de forma horizontal, ou seja, ao nosso próximo. Porque se amamos a Deus, só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se verdadeiramente o amamos, assim como Ele nos amou, nós devemos amar o nosso próximo. Porque nisto seremos reconhecidos como filhos de Deus. Não, irmãos, o amor não é definido em paixão, comprometimento, desilusão, realidade e transformação. Nem muito menos em um mix de sentimentos, paixão, intimidade e compromisso, como defende a ciência. O amor é união, satisfação, contentamento. É união, sabe por quê, irmãos? Porque Deus deseja unir o seu povo. Deus desejou isso antes que houvesse mundo, e assim Ele o fez na pessoa de seu Filho, cujo amor nos faz um só com Ele. O amor é satisfação, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus se deleita no amor que há em nós, o qual, em última análise, procede dele mesmo. E esse amor, irmãos, nos faz desejar conhecer quem Deus é. E esse conhecimento é a principal fonte de nossa alegria, de nossa felicidade e glória. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, mais satisfeito nos tornamos nele. O amor é contentamento, pois ao vermos em Deus, aliás, o amor é contentamento, irmãos, porque ao vermos Deus na face de Cristo, lembra o que Paulo escreve? Paulo diz: Ele é o resplendor da glória de Deus, a perfeita imagem do seu ser. Quando nós vemos Deus na face de Cristo, nosso desejo por união e comunhão com Jesus permanece sendo um sinal seguro de nosso amor. Contente. É boa vontade, pois nos faz querer render-lhe todas as coisas em glória, honra e louvor. Por que nós estamos hoje aqui? Porque nós o amamos. Por que nós ofertamos, nós dizimamos? Porque nós o amamos. Por que nós obedecemos os seus mandamentos? Porque nós o amamos. E fazemos isso de boa vontade.
do contrário, não é amor. Esse amor, meus irmãos, portanto, não provém de um sentimento, mas é obra do próprio Espírito. Jonathan Edwards bem disse: o Espírito de Deus é um espírito de amor. E quando aquele adentra a alma, o amor também adentra. Deus é amor, e aquele que tem a Deus habitando seu interior, mediante seu Espírito Santo, terá também o amor habitando em seu interior. Em Provérbios 10, 12 diz que o ódio suscita contendas, mas o amor, veja isso, o amor cobre todas as transgressões. Percebem a realidade do amor na cruz? E que verdade ela nos mostra? Se vocês são verdadeiramente amados, irmãos, amem verdadeiramente também aquele que vos amou. Amem verdadeiramente o seu próximo. Porque se há verdadeiramente amor em vossos corações, então, como diz Paulo, veja, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Observe aí a parte B do versículo. Diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E aí, tomando as palavras mais uma vez do ministro do Evangelho lá, Andrew Gray, o Covenanter, que morreu muito jovem, se eu não me engano, 26 anos apenas. Mas do qual se diz que, quando pregava, a palavra que saía de sua boca iluminava toda a Escócia. Andrew Gray diz que temos a convicção de que não há outro critério para averiguar a nossa lealdade e amor ao Senhor que seja mais perscrutador em nossas almas do que exatamente essa antítese da qual Paulo fala aqui, entre o bem e o mal. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: não há nenhum outro meio de nós averiguarmos a nossa lealdade e o nosso amor ao Senhor do que avaliarmos o que é bom e o que é mal. Sendo aquilo bom e perfeito e justo, aquilo que devemos nos apegar, e aquilo que é mal, aquilo que nós devemos detestar, à luz das Sagradas Escrituras. E à luz dessa realidade, irmãos, a reação daqueles que creem em Jesus, que o amam, não pode ser outra. Em relação ao mal, em todas as suas formas, do que a de abominação. Abominação. Como diz Judas, lá no versículo 23. Odiemos até a roupa contaminada pela carne. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo diz que a aparência do mal é pior do que o próprio mal. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade da igreja hoje, da igreja visível hoje, é impressionante a quantidade de pessoas dentro das igrejas vicejando aquilo que é mal. Trocando olhares constantes e até se relacionando com aquilo que é mal.
Não é à toa que tenham tão pouco apego àquilo que é santo e bom. Porque seus olhos estão voltados para aquilo que é mal. Ao ponto de olhar para a Escritura e dizer assim, não, isso aqui não pode ser verdade. Porque eu não gosto de fazer isso aqui. Eu quero fazer outras coisas, e eu vejo o mundo inteiro fazendo essas outras coisas, e como eles são felizes, eu quero essa felicidade, e não essa. Mas eu também gosto de ver os irmãos. A gente não pode ficar longe, e aí se diz assim, né? A gente não pode ficar longe de Deus, deveria ser de um Deus, e não do único Deus. E aí o que ele faz? Eu vou dar um jeitinho para trazer essas coisas para dentro da igreja. Por que fazem isso, irmãos? Porque não há amor sincero. Não é à toa que são como cinzas, folhas secas. Já viram uma folha seca? Quando bate o vento, o que é que faz com ela? Ela é levada por qualquer vento. Pode ver que essas pessoas são cheias de novidade. Elas amam a novidade, porque elas amam, como as folhas secas, de serem carregados por qualquer vento que der sobre elas. Há muito esqueceram-se do verdadeiro amor. Daquilo que é realmente bom, justo, santo. Daquilo que é verdadeiro. Foram seduzidos pelo canto da sereia. Não tem um mito da sereia? Que diz que no alto mar, ela canta para as embarcações, os marinheiros ouvem aquele canto belo, e aí quando chegam para saber de onde vem, aparece uma sereia, uma mulher bonita, metade homem, ou melhor dizendo, metade mulher, metade peixe, e ela se expõe para fora da água, e os marinheiros são então encantados por ela. Essa é a história, o mito da sereia, e aí eles mergulham com o intuito de abraçar essa sereia, e ela então os prende e os carrega para o fundo do mar, até matá-los afogados. Certamente, a sereia não é verdadeira. Mas a Bíblia nos conta a história de um outro ser sedutor, esse real, que também iludiu e enganou os dois primeiros representantes da raça humana. Esse não é de mentirinha, esse é real. E esses que assim procedem, irmãos, vejam, assim como nossos primeiros pais, são seduzidos pelas palavras da serpente. Pelas palavras da serpente. Em Filipenses 4, Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E, irmãos, não pode haver nada que seja justo, puro, amável e de boa fama, virtuoso, fora
das Sagradas Escrituras. Não há. Não há. Não há. E é por sabermos disso, e por abraçarmos essa verdade, e crermos na palavra de Deus, notem, é isso que nos faz aborrecer o que pertence ao reino das trevas. É isso que nos faz devotar lealdade àquilo que é bom e agradável a Deus. É isso que nos leva a querer cumprir os seus mandamentos. É isso que nos leva a querer a cada dia de nossa jornada, de nossa caminhada, querermos ser santos, como Ele é santo. De querermos ser a cada dia transformados e mais semelhantes ao Senhor Jesus. É porque o amamos. Por isso cremos. Porque nele nos movemos. Aborrecemos aquilo que é mal e amamos aquilo que é bom. Quando o bem é a atmosfera da nossa vida, como diz o salmista, veja, quando o bem é a esfera da nossa vida, sentimos-nos sufocados nas veredas da iniquidade e nos conselhos dos ímpios. É como se nos sufocasse. Todavia, aquele que não se incomoda com isso, e até consegue gozar da presença do mal, esse, como diz João, lá em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15, não possui o amor do Pai. Ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, veja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Portanto, se você é um desses, é hora de arrepender-se. É hora de vir e confessar a Cristo seus pecados. Clamar por sua misericórdia e perdão. O mesmo João que eu citei ainda há pouco diz em sua primeira carta, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Logo, a sua palavra não está em nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, se o amor que você diz ter por Cristo é sincero, sem hipocrisia, então você deve ter encontrado nele plena satisfação, contentamento, união e boa vontade. Porque, como nós vimos, não se trata de um sentimento ou de um ressentimento. Não se trata de desejo desenfreado, muito menos de permissividade para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Parafraseando Agostinho mais uma vez, o amor é uma doce palavra, porém, mais doce ainda, é o ato de amar. E o ímpio não consegue discernir essa realidade de ato e potência no tocante ao amor. Ele não consegue discernir essa realidade. Renato Russo, um cantor famoso, de uma banda muito famosa, que já morreu, inclusive, em sua canção intitulada Monte Castelo, cantou os verdadeiros versos acerca do amor, mas veja, sua vida refletiu que ele não conseguiu discernir a verdade entre o que ela é, entre o que nós somos e o que nos tornamos por meio do amor. O amor, meus irmãos, é essencial à nossa vida em Cristo, porque Ele é um divisor de águas. Ele é o que nos torna aquilo que somos, filhos e herdeiros de Deus.
é por termos um entendimento mundano sobre o amor como sentimento, é que não temos como deveríamos ter. É que não o temos como deveríamos ter. E aí, sabe o que acontece? Nós acabamos por o colocar em uma posição em que ele não deveria estar. Porque o amor nas Escrituras é, antes de tudo, uma atitude, irmãos. Ele é primaz em toda a vida. E deve estar em mais alta conta para mim e para você. Pois como diz Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, veja, há quem ache que aquela pessoa que faz boas ações é uma pessoa amável. Paulo diz: ainda que eu faça isso, eu pegue tudo que eu tenha e distribua para eles, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado no lugar deles, se não tiver amor, esse amor sem hipocrisia, esse amor sem ressentimento, nada disso me aproveitará. Porque esse amor sincero, ele é paciente, ele é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Jamais acaba. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã por tua palavra, ó Deus, proclamada aos nossos corações acerca da virtude primaz e tão importante para as nossas vidas, que é o amor, Senhor. Um atributo que pertence a Ti e que aprove a Ti, segundo o beneplácito da Tua vontade, comunicar a nós, Tuas criaturas, quando Tu nos fizeste a Tua imagem e semelhança. Pai bendito, mas que foi tão distorcido e afetado pelo pecado. Porém, mediante Jesus Cristo e a Tua graça, Senhor, Tu nos fizeste o enxergar como realmente Ele é. Nos ajuda, Senhor, a amar sinceramente a Ti em primeiro lugar, assim como Tu nos amou, Senhor, primeiro. E que assim também possamos amar o nosso próximo, como Tu mesmo nos amaste, com graça e misericórdia. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém.